Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo de número 46, que diz: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Estamos diante do estudo dando continuidade, porque nós estamos falando sobre os conflitos religiosos, do capítulo 20 de Lucas, e hoje nós estamos aqui falando sobre mais um conflito religioso, que é conflito sobre o Messias, que está baseado nos versículos 41 ao versículo 47 de Lucas capítulo 20. Então Jesus, ele conclui a série de embates, com os líderes religiosos, ainda no templo, ao esclarecer a sua própria messianidade. Contudo, agora é sua vez de perguntar. Então, à medida que se vai aproximando o dia da sua crucificação, Jesus quer deixar claro que a sua morte não é um simples martírio, mas a própria entrega do Filho de Deus, o Filho de Davi. A sua natureza messiânica é fundamental quanto ao propósito do seu sacrifício, e é o que o separa, de outras mortes por cruz. Enquanto os fariseus se dispersavam, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? A revelação, Jesus vai estar falando ali sobre a revelação sobre a sua messianidade. E os judeus, nós sabemos que ele pensava que o Messias era apenas um descendente humano de Davi, um líder militar que o livraria do juízo, do jugo de Roma. E Jesus, porém, os questiona com o fato de que seria um paradoxo Davi chamar o Messias de seu Senhor. Ele cita Salmo 110, verso 1, afirmando, que diz, versículo 42 e 43 de Lucas: visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Então, a primeira palavra, Javé, que é Senhor, remete ao Deus das alianças. Então, no Salmo, Davi fala do Messias chamando também de Senhor. Em outras palavras, para Jesus, o Messias não é apenas um descendente de Davi, mas o Senhor de Davi. Versículo 44 diz: assim, pois, Davi lhe chamou Senhor. E como pode ser ele seu filho? Ele não é somente um descendente de Davi, mas aquele que o procede desde os tempos eternos. Então, Jesus ele estava mostrando que o Messias não era uma figura estritamente histórica, isto é, alguém que teve início no tempo e no espaço. Lucas já se referia a Jesus nesses termos, e o próprio Jesus aceitou ser chamado de filho de Davi. Mas precisava ficar claro para os discípulos e os líderes religiosos que a natureza da sua linhagem, davídica, era espiritual e não secular. Em outras ocasiões, Jesus também já havia afirmado sua existência pré-encarnada. João capítulo 8, versículo 58, ele diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E agora, no capítulo 17, versículo 5 de João, também diz: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, a dinastia davídica
era apenas o ponto de referência, né, histórica, a partir do qual Cristo viria ao mundo. Então, Davi serviu de arquétipo, isto é, de modelo para o rei que viria, cujo reinado não terá fim. O que Davi fez em sua poesia, em Salmos 110, no verso 1, é a prova de que o Messias, o Senhor, era preexistente a ele. Então, nós vamos ver que muitos aguardavam, dos judeus aguardavam, o Messias, que seria apenas da descendência humana de Davi, da área militar, daquele que viria salvar eles do jugo de Roma. E quando Jesus ele fala que ele é o filho de Davi, né, é aquele que realmente, não de natureza, não é de linhagem, né, humana, carnal, mas sim, né, não é da linhagem de Davi, né, vamos dizer assim, militar, mas é de algo, é de espiritual, e não de algo secular, algo, dessa terra. Então, Davi ele estava prefigurando e apontando para Jesus Cristo, né? Ele serviu, né, de modelo, sim, né, para o rei, para o reino vindouro. Mas o reino do Senhor é um reino que não terá fim. O reino de Davi teve fim, o reinado terreno dele. Então, essa poesia do Salmo 110, verso 1, é a prova de que o Messias do Senhor era preexistente a ele. Outro ponto é um exemplo a ser rejeitado e outro a ser seguido. Jesus ele conclui seus conflitos com duas mensagens bem claras. Em primeiro lugar, para que os discípulos não fossem como os falsos líderes religiosos, eles são vaidosos e inescrupulosos, são também capazes de explorar a classe mais pobre da população, como as viúvas, né, uma categoria social caracterizada pela vulnerabilidade. Versículo 47 diz: os quais devoram as casas das viúvas. Então, tais líderes receberão um juízo severo de Deus. Eles sofrerão um juízo muito mais severo. Então, essa crítica de Jesus, já é o elo para o próximo acontecimento, em que o verdadeiro culto de uma viúva pobre, é contrastado com a suntuosidade e a superficialidade dos escribas. Então, isso, nos leva à segunda mensagem, cuidado com os fariseus, líderes que sustentam seu sistema religioso, explorando e recebendo oferta das viúvas pobres. Ao avaliar os ofertantes no templo, Jesus ele dispensa, ele vai dispensar especial atenção a uma personagem nada prominente da época, uma viúva pobre. Está lá em Lucas capítulo 21, versículo 1 e 2. Então, a pequena oferta daquela mulher e de muitas outras na mesma condição sustentava a riqueza do templo e de seus oficiais. Diante dessa cena, Jesus afirma aos seus discípulos, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, Deus, ele será rigorosamente, ele vai punir rigorosamente em seu juízo para com aqueles que usam inadequadamente ofertas, como a dessa viúva pobre. Esses falsos pastores que tomam dinheiro dos pobres receberão pena máxima de Deus. Então, nós vamos observar o quanto um exemplo a ser rejeitado, do homem que, aqueles que estão se aproveitando, das ofertas, se aproveitando das pessoas em vulnerabilidade, como diz aqui, da viúva, dos órfãos, todos aqueles que estão ali até ofertando, ajudando.
mas o Senhor ele terá um juízo, né, para todos aqueles que, e será severo, estão se aproveitando de ofertas, se aproveitando das pessoas e comercializando até mesmo a fé para poder enriquecer e para poder, né, manter os seus caprichos, né, as suas vidas materiais, e isso deixando de lado os necessitados e até mesmo se aproveitando de situações de pessoas que até mesmo não têm condição. Nós estamos finalizando mais esse estudo, né, dizendo para você não se impressionar com ostentação. Deus aprecia a entrega humilde. Muitos se impressiona com a ostentação, se impressiona com o templo, se impressiona com a pessoa que tem a vida assim, sabe? Não se impressiona com isso, não. Né? A ostentação, Deus não aprecia, ele aprecia humilde. Né? Quando você entra diante do Senhor em humildade. Então, luxo, status, eles são sinais, né, não são sinais de verdadeira espiritualidade. Né? Entrega humilde, sim. Então, no reino de Deus, os maiores são os menores. E Deus vai punir quem se aproveita da boa fé dos outros. Né? Não devemos nos impressionar com nada de títulos, nem saudações ou posições como aqueles homens queriam impressionar. Né? Devemos sim servir a Deus com o coração humilhado. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração. Você volte 3, 4 episódios atrás, né, que fala sobre esse assunto que nós estamos falando, que é os conflitos religiosos, né, que estão relatados ali no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Se achar, sentir de compartilhar com alguém, compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.